Olá, amigo mecânico. Seja bem-vindo ao Congresso do Mecânico 2020. Aqui nós estamos no box técnico da PSA Peugeot e Citroën. Preparamos um tema muito atrativo para vocês: as tecnologias embarcadas da câmera de vídeo multifunções. E trouxemos o novo SUV C4 Cactus para abordar todas essas tecnologias embarcadas. Eu sou o Levi Conduta, eu sou instrutor técnico das marcas Peugeot e Citroën do Brasil. Hoje pretendo apresentar para vocês todas as tecnologias envolvidas no novo SUV C4 Cactus. Vamos falar de um sistema inovador chamado ADAS, que é o Advanced Drive Assistance System. A Citroën do Brasil, ela separa em duas partes essa tecnologia: a tecnologia avançada e a tecnologia de condução. Hoje nós vamos comentar sobre as tecnologias avançadas que estão associadas à câmera de vídeo multifunções que fica instalada no veículo na parte sob o para-brisa do lado superior, ao nível superior do para-brisa. No veículo nós vamos poder visualizar essa câmera com mais detalhes logo a seguir. Muito bem, vamos falar para vocês aqui de 5 tecnologias que são associadas ao veículo novo SUV C4 Cactus, que é o sistema de frenagem automática, alerta de colisão, alerta de atenção ao condutor, indicador de descanso recomendado, também conhecido como o Coffee Brake Alert, e, por fim, o alerta de saída de faixa. Todas essas tecnologias estão associadas à CVM. Isso mesmo, CVM, câmera de vídeo multifunções. É assim que nós chamamos, né, esse dispositivo que eu vou apresentar para vocês. Muito bem, tomada então essa primeira base, né, dessa nossa apresentação do box técnico, nós vamos começar, né, mostrando para vocês o procedimento de desmontagem e montagem da câmera de vídeo multifunções. Hoje é um procedimento simples, é um procedimento fácil. A imagem mostra 3 operações bem fáceis de serem aplicadas na sua oficina, e nós vamos mostrar no veículo o que é necessário, né, para eu fazer esta operação. Então me acompanhe até o veículo. Eu já deixei preparado aqui os principais pontos, né, ferramentas e cuidados para a gente fazer essa breve desmontagem e montagem da câmera de vídeo multifunções. Eu separei aqui os principais ingredientes, né, da desmontagem e montagem física, e também as configurações eletrônicas, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. A desmontagem física ela é bem simples, como eu citei para vocês. Nós vamos utilizar espátulas, né? As marcas Peugeot e Citroën provêm de espátulas de fibra de carbono, aonde eu consigo, através das suas, né, pontiagudos, né, suas faces pontiagudas, fazer a primeira desmontagem no veículo, que eu já me antecipei aqui, mas eu vou mostrar que é bem simples. Ó. Essas espátulas, elas fazem um papel, né, de se alojar nesses vãos que existem entre esses acabamentos, e facilmente aí você vai com bastante cuidado, tá? Um processo bem cirúrgico, e você vai desacoplando essas travas que são frágeis. Por isso do cuidado aí de fazer essa desmontagem. Esses acabamentos aqui, eles ficam ali praticamente sob o para-brisa na região da câmera de vídeo multifunções que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, né, esse encaixe ele é muito simples, ó, com essas travinhas aqui, e como eu disse, o cuidado só na desmontagem, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. Só que além dessas espátulas, né, e de todo esse cuidado na desmontagem do acabamento, nós também temos que pensar num ponto muito importante, que é a limpeza de todo esse sistema. E muitos técnicos, né, muitos mecânicos me perguntam: Levi, como é que eu faço a limpeza, né, de uma tecnologia tão avançada, embarcada como essa? Gente, é muito simples, né? Nós vamos utilizar um pano de microfibra, um lenço de papel e um produto limpa-vidros. São 2 processos distintos. E segue a dica: quando nós removemos a câmera não pode ser aplicada nenhum produto químico sobre ela, tá? Nenhum produto químico, apenas
você vai fazer a limpeza, se necessário, com um pano de microfibra. Do lado do para-brisa, nós temos sim a possibilidade de fazer uma limpeza com produtos de limpa-vidros que nós temos em casa e utilizar aí lenços de papel, né, que não tem aquelas cerdas ou fuligens que possam ficar impregnadas no vidro. Então, com isso em mãos, a gente consegue fazer essa desmontagem física. Quando nós vamos para o veículo, nós temos que tomar um segundo cuidado, que é o desligamento da bateria. Em função aí da rede multiplexada, nós devemos aguardar em torno aí de 3 minutos, no mínimo, para desligar a bateria. Então, já tem esse tempo aguardado, eu vou vir aqui fazer o desligamento do cabo positivo da bateria. Esse desligamento, ele é bastante simples, pois ele tem um cabo de engate, já conhecido aí nas oficinas mecânicas, né? Então fazemos aqui a desconexão do cabo positivo da bateria. Muito bem, assim, né, eu preparei o veículo e ele está pronto para desmontagem. Acompanhem comigo a desmontagem dentro do veículo, como ela é simples. Na sequência, vamos desmontar a câmera de vídeo multifunções. Iniciamos com a primeira operação, que é desconectar aqui o chicote elétrico. A segunda etapa são as travas laterais, que são muito simples, né? Com a mesma espátula já citada, você abre levemente, segura nessa posição. Do outro lado, você desacopla com bastante cuidado a trava, né? Pronto, e você rebate a câmera para baixo. Assim, a terceira e última extração vem do encaixe logo da frente. Facilmente, ó, você faz a remoção da câmera. Lembra dos pontos de limpeza que nós comentamos com vocês? O pano de microfibra é utilizado para a limpeza da região da câmera como um todo, ó, principalmente da lente da câmera. E o produto limpa-vidros é utilizado para o compartimento do para-brisas, ou seja, a região do vidro do para-brisas. A montagem é muito simples. Nós vamos fazer o encaixe aqui do conjunto na sua frente. Ó, novamente, fazemos o rebatimento, ó, até o encosto das duas travas e pronto, fez o encaixe. Por fim, é só conectar aqui, ó, o chicote, a tomada elétrica. Verifique, né, se está bem firme, posicionamento da câmera, e está finalizada a desmontagem e a montagem da câmera. É isso aí, pessoal. Vocês viram como é muito simples a desmontagem e a montagem da câmera de vídeo multifunções. Vale o lembrete de não esquecer de desmontar aí os acabamentos de proteção da câmera. Finalizada essa etapa, que é a desmontagem e a montagem física da câmera de vídeo multifunções, agora sim nós vamos falar de uma necessidade eletrônica, onde eu vou precisar de um scanner, né, que faz a comunicação com essa tecnologia. Por que eu vou precisar de um scanner, né? Existe um procedimento eletrônico que é a inicialização. Muitos também chamam de calibragem ou calibração. Não tem problema. O termo que você utilizar, a ideia, né, de inicialização é o quê? Você vai reconectar um equipamento lá e ele precisa se ajustar eletronicamente àquele novo tipo de encaixe que ele está recebendo, né? Você mexeu nele lá. Então, operações como desmontagem e montagem da câmera, como nós mostramos para vocês, operações que você faça a substituição da câmera também, e operações de telecarregamento de software dessa câmera. Qualquer uma dessas 3 intervenções, nós vamos precisar de um scanner automotivo. As marcas Peugeot e Citroën utilizam o Jackbox para fazer essa inicialização. Quando você acessa o scanner, e eu já vou mostrar para vocês na sequência, nós temos 2 tipos de calibração ou inicialização. A primeira delas é a estática, a gente chama de calibração estática, né, onde você precisa de um alvo, uma placa, né, que nós chamamos de alvo. Você faz, né, um posicionamento do veículo como se fosse uma linha do eixo de simetria do veículo para
ajustar essa câmera, para inicializar essa câmera. Feito esse procedimento aqui inicial, você vai ter essas duas fases com o veículo, né? Fazendo o quê? Andando com ele para trás e para frente dentro dessas distâncias pré-recomendadas. Tudo isso através do lançamento desse procedimento no scanner. Algumas empresas de bancos de alinhamento e balanceamento já estão preparadas e providas, né, para atender esta solicitação. Porém, as marcas Peugeot e Citroën recomendam um procedimento um pouco mais simples do que este, que é a calibragem dinâmica. A calibragem dinâmica é com um veículo em movimento e em regime de autoestrada, que mais à frente eu vou mostrar para vocês um pouquinho o vídeo que eu fiz em condição real desse tipo de procedimento. Então, eu vou mostrar agora para vocês a parte do scanner e depois, na sequência, nós vamos liberar o vídeo para vocês verem como o procedimento dinâmico ele é mais fácil e mais rápido de se executar. Então, eu vou desconectar aqui o meu computador e vamos agora conectar aqui o scanner, para que vocês tenham uma melhor visibilidade aqui da minha tela. Olha, aqui ó, eu tenho a câmera de vídeo multifunções. Ele é um calculador, ele é um módulo eletrônico como qualquer outro módulo. Então eu também faço o acesso dele através do scanner. Aqui ó, já selecionei a função, né, ó, câmera de vídeo multifunções, está selecionado, venho aqui ó, em validar, aqui embaixo. Acesso aqui. Primeiro passo, eu não posso fazer uma inicialização ou calibragem se tiver algum defeito na câmera. Então, de praxe, segue a dica aqui, ó, leitura de defeitos. Não pode ter defeitos eletrônicos na CVM, beleza? Muito bem. Validado isso, voltamos aqui e este scanner, né, que é das marcas Peugeot e Citroën, ele tem uma opção aqui chamada reparação. É aqui que eu vou entrar para fazer aí, né, a inicialização. Outra opção, PEC, é um PECzinho reparação. E olha aqui, ó, inicialização, tá? Inicialização é o que a gente está querendo aqui, ó. E aí, ó, aparece as duas formas, né? As duas formas aonde eu posso fazer essa inicialização, ou estática ou dinâmica. A estática, eu já mostrei para vocês ali praticamente os desenhos, né, de modelo para você colocar o veículo na condição, mas existe um documento técnico específico, né, aonde você tem todo o procedimento detalhado. Como nós recomendamos, né, que se faça a calibração dinâmica, ó, eu vou então usar esta opção, tá, da inicialização dinâmica. Olha lá, ó. Olha como ele faz a reiteração daquilo que a gente já comentou, ó. Ela sempre deve ser efetuada após a substituição da câmera, o telecarregamento ou a desmontagem e montagem da CVM. Validamos a opção. E aí, ó, ele já dá para mim realizar a inicialização. É claro, né? Nós vamos ter que submeter o veículo nas condições que ele vai citar aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Essa rotina, ela já é pré-estabelecida no próprio scanner. No vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um reforço acima, né, dessas indicações que eu tenho dessa rotina. Então, vamos olhar no vídeo exatamente o que tudo aqui prescreve e acompanhem comigo neste momento. Estamos preparando o veículo para o teste de inicialização dinâmica da câmera de vídeo multifunções. No Diagbox, lançamos a opção de inicialização dinâmica. Submetemos o veículo em uma autoestrada, velocidade de 70 km por hora, um tráfego fluido e o sol não deve incidir na câmera. O tempo médio dura cerca de 2 minutos, no mínimo, quando todas as condições citadas estão sendo atendidas, e até 20 minutos, no máximo. Por fim, vemos a indicação de que a inicialização foi realizada com sucesso. Dica: não efetue a inicialização com o tempo de chuva, com a estrada úmida ou molhada e com neve.
Muito bem, pessoal. Vocês viram como é simples aí fazer a inicialização da câmera de vídeo multifunções. Eu fiz a remoção dela mais uma vez, tá? Para reforçar em relação à limpeza da câmera, né? Sempre utilizar um pano de microfibra e nenhum produto químico sobre a câmera, principalmente na lente dela, tá? Sempre a limpeza, ó, manual e somente utilizando aí o pano de microfibra, tá bom? Isso serve para qualquer tipo de câmera automotiva, beleza? Muito bem. Por que é importante essa dica, né, que eu estou reforçando para vocês? Vamos avançar aqui agora nas tecnologias avançadas que estão embarcadas na câmera de vídeo multifunções. Vou começar já das 5 que eu vou comentar aqui do veículo novo SUV C4 Cactus. Nós vamos falar de 2 logo de início, né? Porque elas trabalham integradas, que é o sistema de frenagem automática e alerta de colisão, ok? Vamos avançando aqui. Qual que é o objetivo dessa tecnologia? Né? Muitos me perguntam, uma frenagem automática, um alerta de colisão, qual é a necessidade dessas tecnologias? Muito fácil, pessoal, evitar uma possível colisão frontal, principalmente em regimes de tráfego urbano, né? É aquele descuido momentâneo que o usuário tem no carro e ele consegue fazer uma parada total, com algumas condições, com velocidades até 30 km por hora. Nós vamos imergindo um pouco nessas tecnologias. E também ela consegue limitar algumas severidades, né, algumas condições de diversas situações de acidentes, né, limitando um pouco ali os traumas ou severidades de um acidente, reduzindo a velocidade do carro. Então, nós vamos entender como que essa estratégia funciona. E ela é classificada, né, pela marca Citroën, pela marca Peugeot em geral, como segurança ativa. Então, é um item de segurança ativa. Olha que interessante. A gente só tinha aí o ABS, SP, né, demais sistemas de frenagem. Isso também é um sistema de segurança ativo, tá bom? Muito bem. Essa função, então, ela evita uma colisão frontal e reduz aí os impactos de um acidente pelo acionamento automático dos freios. Lá na central multimídia do veículo, você deve ativar essa função, tá? Essa função só vai funcionar se o cliente ativar na central multimídia. Qualquer revisão ou entrega que você faça desse carro para um cliente, você deve entregar com ela ativada, pois é assim que ela já vem de fábrica também. E lá você tem a possibilidade de ajustar 3 níveis de distância para o alerta de colisão. Isso vai a gosto do cliente. Nós devemos entregar o veículo sempre na condição normal, ou seja, distância normal. E ele vai desejar a qual ele está mais habituado, ok? Então essas são as generalidades do sistema. E para a gente visualizar um pouquinho melhor, acompanhem comigo este vídeo exemplificando o funcionamento aí da tecnologia que nós estamos falando, que é frenagem automática de emergência e alerta de colisão frontal. Acompanhem comigo o vídeo. If you can be the first one, wouldn't it become a nice chase? When the dark knocks down, would you leverage what your mind says? If your best lost now, would you turn back time to chase him? This could change your life for the both of us. I'll take you with a few puffs, yes. I'll take you when the lights are low. Come meet me halfway, coast to coast. Just like when we love real slow. Let's have a look, find the key place to keep. Where we off to? Where you wanna go from here? Put me in a box where I'm supposed to be when I've got a crave for ride. Does this mean...
Muito bem, vocês viram no vídeo aí quantas informações dessas estratégias. E eu separei alguns slides aqui que nós vamos imergir mais ainda nessa tecnologia, para vocês verem como ela é muito interessante. Então o sistema funciona entre velocidades de 5 até 140 km por hora, olha que bacana. Só que aí a gente tem que entender como tudo funciona, né? Até 30 km por hora é possível fazer uma parada completa do veículo, uma parada total do veículo, desde que seja detectado um pedestre ou um veículo, ok? E também alguns animais de até 50 centímetros, né, de altura, tá bom? Então, essas condições são todas configuradas no algoritmo da câmera de vídeo multifunções. Essas funções que fazem essa detecção. Até 60 km por hora, ele é capaz ainda de detectar um pedestre, tá? Os pedestres são a partir de 1 metro de altura, beleza? E aí, ele consegue fazer uma redução de velocidade de até 22 km por hora. E até 80, ele é capaz de detectar um veículo imóvel à sua frente e também promover essa redução de velocidade de até 22 km por hora. Não é parada total. Nessas condições aqui, ó, de 60 e 80, você promove uma redução de velocidade. E a partir dos 140, né, ele consegue, né, dos 80 até os 140, detectar um veículo à sua frente e também efetuar o que nós chamamos aí de redução de velocidade. Para a gente entender toda essa estratégia, né, eu montei aqui um pequeno gráfico que dá para vocês olharem, tá? Na primeira parte dele, mostra exatamente a possibilidade de parada completa. Olha que bacana, né? Olha que interessante. De 5 até 30 km por hora, detectando um pedestre ou um veículo à sua frente, ele consegue fazer a parada total do veículo, como nós vimos no vídeo. Quando você tem faixas entre 60, que ele consegue detectar o pedestre, ele não tem mais a parada completa. O que ele faz é a redução da velocidade do veículo em até 22 km por hora. Então, por exemplo, se ele está a 62 km por hora, ele coloca o veículo a 40 km por hora, reduzindo os impactos e a severidade do acidente. Mas não, é claro, evitando o acidente. Sempre a responsabilidade é do condutor. E a partir aí de 80 até 140, ele consegue detectar uma diferença de velocidade em autoestrada de até 80 km por hora e ele ativa essa função. Como que ela funciona? Se o veículo da frente estiver a 140, você estiver a 120 ou 140 e o veículo da frente ele tiver com 80 km abaixo da sua velocidade, o sistema também vai entrar em ativamento, tá? Ele vai ser ativado, tá? Então, é muito comum isso acontecer nas faixas de rolamento, onde um veículo adentra a frente do seu veículo, inesperadamente, né? Imagina você em alta velocidade, algum veículo entra em baixa velocidade. Se você não se atentar, o sistema vai trabalhar para você e vai fazer a redução de velocidade e vai ativar a frenagem automática de emergência. Dando sequência aqui, nós vamos mostrar uma função muito bacana da câmera, tá? Essa câmera ela tem uma função de radar. Então ela consegue também detectar os obstáculos e também mensurar essa distância que você está em relação aos obstáculos. Essa detecção ela é muito importante a gente conhecer esse princípio de funcionamento, que está tudo nesse algoritmo da câmera. Essa câmera ela tem um ângulo de visão de 65 graus. Tá? Esse ângulo ele é extremamente importante, que é o campo de visão que a câmera provém dentro da sua, né, faixa de rolamento. Automaticamente, aqui eu tenho um exemplo dessa visão, desse ângulo de 65 graus. E aqui ó, tem alguns objetos que são veículos. Como é que o algoritmo da câmera vai reconhecer um veículo ou um pedestre, que no caso está aqui na calçada? Então ele faz a seguinte análise, ó. Primeira coisa que ele faz no modo de operação é identificar os objetos. E ele faz isso por silhueta, tá? Isso fica bem claro, é por silhueta, ou seja, a silhueta de um veículo, a silhueta de um pedestre, tá bom? A silhueta de um animal, que eu comentei, até 50 centímetros de altura, de um pedestre a partir de 1 metro,
tá? E de veículos. Agora, o de veículos, ele faz algumas confirmações no seu algoritmo, que são bem bacanas. Acompanhem comigo, ó. Primeira coisa, ele identificou as silhuetas dos veículos. Pode ser um veículo grande, um veículo esportivo mais baixo, qualquer que seja a silhueta, ele vai identificar. O segundo passo, né, que ele fez aqui da identificação dos objetos, sejam pedestres, animais ou até veículos, ele faz uma confirmação, ó. O que é comum aqui em todos os veículos, ó? As lanternas traseiras, né? Então ele vai lá, faz esse algoritmo de confirmação, né? Identificando que isso daqui é um veículo. O que mais que nós temos, né, na parte traseira dos veículos, que é comum? Pensa aí, o que vocês acham que é? Vamos lá? Olha aqui, ó, a placa, olha que bacana, né? Ele vai fazer essa confirmação também. Detectando essa placa, automaticamente ele fala, é um veículo. Então ele faz esses algoritmos de confirmação. Então não adianta você colocar um painel, uma parede, que ele não vai identificar. Tem que ser realmente o veículo. Feito isso, confirmou essas silhuetas e esse veículo ou pedestre ou até animais, como a gente já citou, ele vai fazer o que a partir desse processo de identificação, que é a função radar. Prestem atenção. Ele vai traçar dentro do seu campo visual o que nós chamamos de linha do horizonte. É aquela linha, né, final, como se fosse a minha última fonte de campo visual. A partir desse momento, ele faz uma reconstrução matemática do ambiente, para que ele possa, né, dentro dessa reconstrução matemática, fazer o posicionamento dos objetos detectados. E olha que bacana, um desses objetos está em vermelho. O que representa isso para nós? Dá aí para sacar isso? Eu sei que muitos aí são capazes de já perceber por que esse daqui está em vermelho. Porque ele está na minha faixa de rolamento. Ele está à minha frente. Então o sistema já consegue detectar o que está em rota de colisão ou possível rota de colisão. E aí só falta mais uma coisa, pessoal, ó, que é ele fazer essa medição da distância, como se fosse a função radar. Então essa câmera ela evoluiu muito nesse sentido. E dentro desse aspecto é o cuidado que nós estamos falando aqui da limpeza, principalmente, né? E no caso lá, quando é a limpeza do para-brisas, né, sempre utilizar aquele limpa-vidros. E aqui jamais colocar nenhum produtos químicos. Como é importante que todas essas funções aqui funcionem plenamente. E como é importante a inicialização da câmera, como nós citamos anteriormente, para que tudo isso seja feito com segurança, que essa tecnologia seja eficaz e realmente faça o trabalho dela. Beleza? Então aqui, ó, fez aí a métrica, né? A última parte, que é a função radar, que é a medição da distância desses objetos. Quando isso tudo finaliza, né, existem algumas condições para o sistema ativar. É claro, eu não vou ativar ele aleatoriamente, eu preciso de condições específicas. A primeira eu já comentei para vocês, central multimídia, tem que estar ativada lá a função, beleza? Segundo, as velocidades que eu mostrei para vocês, lembra? De 5 a 30, parada total. E acima disso até 140, redução de velocidade. Cinto de segurança, tem que estar afivelado. É condição básica. O que mais? Eu não posso estar, né, manuseando o volante saindo daquela possível rota de colisão. Eu tenho que estar com o veículo em rota de colisão. Então, se eu tiver movimentação no volante, significa que eu estou me evadindo dessa possível rota de colisão. Então, aqui tem um sensor de ângulo do volante que ele detecta isso. Se está tendo alguma ação do condutor sobre o volante. Tem que estar estático, né? O volante não pode estar sendo manuseado nesse momento, pois é uma rota de colisão. Um ponto importante que vocês viram lá, ó, naquele item vermelho que eu mostrei anteriormente, né? Ele estava na faixa de rolamento do veículo, ou seja, a câmera estava detectando ele. Só que o veículo ele precisa de no mínimo 50% para ser detectado. Lembra daquelas configurações da lanterna e da placa? Então, imagine você, um veículo entrando na sua faixa de rolamento, como eu citei no caso da estrada.
O veículo entrando, a hora que ele precisar, né? Ele precisa de 50% do espaço desse veículo na câmera para que ele detecte ela como um objeto, tá? Então, não é de imediato. O veículo está do lado, ele não vai detectar. Ele tem que estar pelo menos 50% entrando na sua rota ou na sua faixa de rolamento. Olha um ponto importante aqui, ó, né? Ó, pedal do acelerador, né? Aqui, ó, tem que estar abaixo de 80%, né? Não significa que o cara está a fim de acelerar de encontro àquela rota de colisão. Isso é muito importante, tá? Outro ponto, não pode ter manobra de evasão rápida, que nós chamamos, que é aquele momento que o cara, ele mesmo faz a manobra de evasão. Eu vou dar um exemplo um pouquinho mais à frente para vocês. E uma vez ativada a frenagem automática de emergência, como nós citamos anteriormente lá e deu para ver no vídeo a mensagem, você tem 10 segundos de delay para ele reativar o sistema novamente. Cuidado, você está na estrada, o sistema é ativado e o cliente fala, eu vou para cima que vai ativar de novo. Não, preciso de 10 segundos para o sistema reconfigurar todo esse processo que nós estamos falando aqui. Olha que bacana, né? Quantas informações interessantes e o quanto é importante os procedimentos que nós mostramos para vocês, com todo o cuidado e afinco aí que vocês têm na reparação. Vamos mostrar então esse exemplo na prática, aqui ó, né, uma animação talvez que tende a trazer mais na prática o que nós vimos no vídeo. Imagina aqui o veículo a 30 km por hora, lá a câmera fazendo a detecção da silhueta do veículo, ok? O que vai acontecer aqui, ó? Ele tem uma primeira indicação. Olha lá, veículo próximo. Isso quem está fazendo não é o sistema de frenagem automática, é o sistema de alerta de colisão frontal. Ele já identifica que esse TIV aqui, ó, que é o Time Inter Vehicle, é o tempo entre veículos, está em torno de 2 segundos. É o início de uma rota de colisão, dentro das condições que eu prescrevi lá atrás para vocês. Essa rota de colisão, ele já dá essa mensagem na central multimídia. Nós podemos ver isso no vídeo lá também, ok? E aí, ele dá essa primeira indicação para o cliente. Tem um alerta visual na tela multimídia e também um alerta sonoro, tá? Eu já vou mostrar esse alerta sonoro para vocês. Se o cliente não tomar uma ação, né, o sistema vai dar um outro alerta mais agressivo. Ou seja, freie. Ele faz o seguinte cálculo, agora já não é mais o TIV, é o TTC, que é o tempo para colisão. Ele já entrou na rota de colisão e ele dá o último aval para o cliente, freie, e vai inclusive, ó, dar este áudio dentro do veículo. Vou repetir aqui, ó. Percebeu? Esse som perturba, chama a atenção do cliente. O cliente deve frear o veículo. Só que o sistema ESP já está trabalhando para o cliente. Ele faz o que nós chamamos do pré-fio. Ele já faz a aproximação das pastilhas de freio no disco, sem frear ainda o veículo, apenas o encosto das pastilhas de freio no veículo. Para quê? Para melhorar o tempo de reação. Né? Aquele tempo de reação do cliente, olha que ele ouve aquela mensagem, ele vê e ouve a mensagem, ele precisa frear, o sistema já está fazendo aí o pré-fio, ó. Ele já faz no alerta freio essa função. Se o cliente realmente não pisar no freio, o sistema vai entrar em ação. Aí sim, ó, quando o meu tempo de colisão atingir 1,1 segundos, pessoal, 1,1 segundos. Olha aqui, ó, ele acende as luzes de alerta, que é a função warning, que nós chamamos, tá? E estando aí a 30 km por hora, ó, ele dá o alerta, ó, e o sistema de frenagem automática vai ser ativado. E automaticamente, ó, o veículo é parado, ele tem a parada bem sucedida e essa vai ser a distância de um pedestre de 1,2 metros e a distância de um veículo de 0,4 metros, como deu para a gente ver no vídeo lá. Ou seja, o sistema assume
a parada do veículo. Todo esse processo, pessoal, demora 1,5 segundos. É muito rápido, mas o sistema atua voluntariamente, né? Ele assume o comando do veículo nas condições que nós mostramos aqui, ok? Muito bem. Vamos mostrar aquela manobra de evasão que vai interromper o acionamento do sistema. É essa manobra aqui, ó. Ou seja, né? O que acontece aqui, ó? Ângulo do volante muito agressivamente sendo ativado e a velocidade do giro do volante muito alta repentinamente, né? Ó, praticamente é uma manobra de evasão. Isso é uma das condições de não acionamento do sistema. Então, ele tirou o veículo de uma rota de colisão. Isso é muito importante para que não haja aí um desentendimento, né, um equívoco de que o sistema não funciona, beleza? Muito bem, assim a gente finaliza então, né, o sistema de frenagem automática, de emergência e alerta de colisão frontal. Agora nós vamos já embarcar em mais duas, que é o alerta de atenção ao condutor e o indicador de descanso recomendado. Isso mesmo, também são funções integradas, por isso que a gente está falando de 2 em 2 aqui. Como que funciona ela? Primeiro vamos falar sobre o alerta de atenção ao condutor. Olha como é interessante o papel da câmera de vídeo multifunções, né? Tudo isso dentro dos algoritmos dessa câmera é fantástico. Ele observa, né? Olha aqui, ó. Imagina aqui na estrada, vocês vão conseguir observar que eu tenho a faixa de rolamento central e do lado ele cria como se fosse um campo, né? Que está na coloração um pouco mais verde aqui, como se fosse um campo de centralização da estrada. E o que ele está observando aqui, ó, que eu destaquei em vermelho nessas variações aqui do veículo na estrada? Que esse condutor, né, em função de um tempo, ele está tendo uma, né, ele está comendo faixa da estrada, retorna, come a faixa do outro lado, retorna, e isso faz com que a câmera perceba que ele está fazendo uma condução arriscada, ele está perdendo a atenção durante a condução. Esse caso aqui vai praticamente também ocorrer em caso de curvas, tá? Ou seja, o veículo, olha, ele vem e ele sai praticamente também do campo de centragem, do campo, né, correto de faixa de rolamento. Então a câmera percebe isso, vai colocando essas informações no algoritmo em função de um tempo e ela pode perceber que esse cliente está com falta de atenção, tá? Automaticamente ele vai dar aí algumas mensagens. Então, em caso dessa queda de atenção, né, notada por uma direção insegura, como a gente exemplificou, né, esse sistema vai dar um alerta sonoro e visual também. Eu já vou mostrar para vocês. Essa função também tem que ser ativada na central multimídia, tá? Lembra que nós comentamos? Central multimídia e ela vem ativada de fábrica também. Então, quando você fizer uma revisão, sempre entregue essa função ativada para o seu cliente. E por meio dessa câmera, né, ele vai identificar aí essa diminuição de atenção na trajetória da sua via aí de condução, tá? E aí ele vai indicar a hora certa aí de dar essa mensagem para você. Vamos avançar aqui e mostrar o outro sistema e depois eu vou passar um vídeo também que conclui essa linha de raciocínio que nós temos. O indicador de descanso recomendado também é conhecido como Cough Break Alert. Essa função ela tem outras, né, condições de ativação. Olha aqui, ó, central multimídia tem que estar ativada a função, né? A velocidade do veículo acima de 65 km por hora, senão ele não coloca no algoritmo aí da câmera de vídeo multifunções. E um tempo acima de 2 horas. E ele vai disparar essa mensagem aqui na central multimídia, ó. Considere fazer uma pausa, né? É o ícone do cafezinho, né? Para tomar um café, é melhor. Você está conduzindo aí numa maneira insegura. Lembrando, isso são alertas, são dispositivos de ajuda à condução. A responsabilidade da condução continua sendo do condutor, beleza? Vamos passar o vídeo
integrando essas duas tecnologias e eu volto na sequência fazendo o fechamento para vocês. If you can be the first one, wouldn't it become a nice chase? When the dark knocks down, would you leverage what your mind says? If your best lost now, would you turn back time to chase him? This could change a lot for the both of us. I'll take you with a few puffs, yes. I'll take you when the lights are low. Come meet me halfway, coast to coast. Just like when we love real slow. Let's have a look, find the key place to keep. Where we off to? Where you wanna go from here? Off to Everland, or just stay in the palm of your hands? Where we off to? Where you wanna go from here? Box where I'm supposed to be when I've got to crave for a ride. Does this mean the time apart will never depended on us? You can be my better half if you learn to love what your mind says. This could change a lot for the both of us. I'll take you with a few puffs, yes. I'll take you when the lights are low. Bom, vocês observaram no vídeo quantas outras estratégias estão associadas a essas tecnologias, né? Para a gente fazer o fechamento, que eu havia citado, então o sistema de alerta de atenção ao condutor, ele tem que funcionar com velocidade acima de 65 km por hora, tá? E na diminuição de atenção detectada pelo condutor de direção, né, na via, ele vai mandar essa mensagem aqui, ó, primeiramente, de fique atento. É a primeira mensagem que ele interpola para o cliente. Na sequência, após 3 alertas do fique atento, ele dispara um alerta um pouco mais agressivo, né? O alerta de condução arriscada, faça uma pausa. Lembram daquele áudio que nós mostramos anteriormente? É o mesmo, tá? Indicando aqui para que ele faça uma pausa. E assim são as estratégias de alerta de atenção ao condutor. E para finalizar, o indicador de descanso recomendado, né? Nós já vimos as estratégias de ativação dele e olha o detalhe aqui para mim reiniciar ou inicializar o sistema de Coffee Break Alert ou também indicador de descanso recomendado. Ó, o veículo esteja parado há mais de 15 minutos, ainda que o motor esteja ligado, é uma condição de reativação. O veículo seja desligado por alguns minutos, um outro tipo de reativação, uma outra condição. E a última condição é o cinto de segurança do motorista seja destravado e a porta aberta. Essas condições reativam novamente a função do indicador de descanso. E assim a gente finaliza mais 2 tecnologias, ficando apenas mais uma para a gente comentar, que é o alerta de saída de faixa, tá? Esse alerta de saída de faixa também, né, está configurada no algoritmo da câmera de vídeo multifunções. Esses são os tipos de faixa que estão configurados na câmera, né? Então fique atento, para que ela funcione, ela precisa estar numa via sinalizada, numa via regulamentada. E essas são as principais faixas aí, né, de regulamentação de trânsito. Todas elas estão configuradas na câmera de vídeo multifunções. Segundo ponto, aquelas condições de ativação. Por quê? Para mim dar o alerta, eu preciso perceber essa saída de faixa, né? O veículo, o cara está comendo faixa ali, né? O condutor está comendo faixa na estrada. Primeira coisa, ativado na central multimídia essa função. Segundo, velocidade acima de 60 km por hora. Abaixo disso ele não dá o alerta. A seta não pode estar ativada, porque se tiver, intencionalmente ele quer mudar de faixa. O volante também, né,
tem que estar, né, numa posição onde não há o manuseio do condutor, indicando que ele realmente está comendo faixa naturalmente, né? Então, é importante também o ângulo do volante, né? O sensor de ângulo do volante detectar isso. E, como eu já mostrei, também as manobras de evasão, tá? Essas manobras de evasão também, elas interrompem, né, o alerta de saída de faixa, ok? Tomada essas condições, né, nós conseguimos aí entender o objetivo da tecnologia, que é, em caso de mudança involuntária da faixa, esse alerta visual e sonoro que nós já conhecemos é emitido para o cliente. Esse alerta, né, visual e sonoro agora é no painel de instrumentos e não mais na central multimídia. Fica a dica aqui. Sempre estar ativada a função na central multimídia, tá? E o alerta, né, que a câmera vai detectar, vai ser implementada no painel de instrumentos, no quadro de instrumentos. É um outro tipo de avisador que eu tenho lá, uma luz piloto que vocês vão conhecer. Vamos então acompanhar o nosso último vídeo, mostrando aí essa tecnologia, e eu volto com vocês para o fechamento. If you can be the first one, wouldn't it become a nice chase? When the dark knocks down, would you leverage what your mind says? If your best lost now, would you turn back time to chase him? This could change a lot for the both of us. I'll take you with a few puffs, yes. I'll take you when the lights are low. Come meet me halfway, possible. Let's have a look, find the key place to keep. Where we off to? Where you wanna go from here? Off to Everland, or just stay in the palm of your hands? Where we off to? Where you wanna go from here? Muito bem, vamos fazer aí então o fechamento, né? Percebemos aí que o sistema tem que estar com velocidade acima de 60, sempre é importante realçar essas estratégias, né? Em caso dessa ultrapassagem, né, do condutor comer a faixa ali da estrada, esse alerta é através do painel digital, mais o alerta sonoro também do sistema, tá? E com o sistema ligado, caso a seta seja acionada antes da mudança de faixa, o sistema também não será exibido, beleza? Muito bem. Isso tudo, né, com a câmera de vídeo multifunções. E uma última estratégia desse sistema que também tivemos que levar em consideração é em curva, né? Então, a câmera ela tem o nosso Field of View, que é o campo de visão. Esse campo de visão, como a gente já falou anteriormente, ele traça uma linha correta de curvatura, né, da onde o veículo vai compor a curva. Se houver aqui, ó, qualquer situação aonde, o veículo venha a sair, olha aqui o alerta e o painel, tá? Então é o áudio muito similar, né, ao que nós já ouvimos anteriormente. E a hora que o cliente faz aqui, o sistema, já dá o alerta no painel de instrumentos, fazendo com que o cliente reaja, né? Depende do cliente fazer a correção do veículo na via de circulação, ok? Muito bem, tá? Assim então nós finalizamos aí, né, a nossa apresentação sobre as tecnologias embarcadas da câmera de vídeo multifunções, e elas não vão parar por aqui, ok? Já temos veículos com níveis mais avançados de tecnologia, onde essa câmera detecta placas de velocidade da via de circulação, ela detecta sinais de trânsito, como parada, sentido proibido de ultrapassagem, ultrapassagem permitida. Essa câmera, ela faz funções de gravação de vídeo antes de uma colisão, por exemplo. Então, essas tecnologias estão evoluindo a cada dia que se passa. Ela faz também o auxílio a farol alto, ou seja, ele percebe um veículo no sentido contrário e ele comuta o farol baixo e alto
automaticamente para o cliente. Então, essas tecnologias associadas à câmera, né, que não provém neste veículo de apresentação, estão em crescente evolução. Tá? Em outro momento estaremos juntos novamente e podemos mostrar para vocês futuras e tecnologias envolvidas nesse dispositivo. Agradeço a todos pela presença e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.